Gratidão, 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 nosso Deus, todo ser que respire, louve ao Senhor, o Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, porque dele e por ele são todas as coisas. Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Louvado, louvado, louvado seja o nome do nosso Deus, que vive e reina para todos sempre. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Louvado, louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido, exaltado é o nome do nosso Deus, que vive e reina para todos sempre, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Deus é bom, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, adoro o Senhor, gratidão Senhor, dá gratidão Senhor, graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus por Jesus Cristo. Então tudo que deve se guardar, guarda o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sobre tudo que deve se guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não permita que Satanás te faça sentir ódio de alguém que ele usou para te ferir. Diz, não é o pastor Billy Graham. Então, amados, eu quero dizer para você, fique em paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Sem Deus, nada somos, nada podemos fazer. Amém, amados? Eita glória, vocês que estão ao vivo, vocês das outras plataformas, que o Senhor vos abençoa, abundantemente. Aleluia! Vamos estar lendo a palavra do Senhor, diz assim, 2 Timóteo 1, do 6 em diante. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus, que há em ti, pela imposição de das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as vossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que aquele, aleluia, que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bem, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Maravilha, maravilha, maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, aqui Paulo, né, um dos maiores missionários, né? Ele estava preso. Olha para você ver a responsabilidade com o ID de Jesus de Paulo, né? Um missionário preso. E mesmo assim ele estava o quê? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, né? Pela vontade de Deus, né? De conformidade com a promessas da vida, né? De que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, né? Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Então Paulo,
Ele estava preso, né? Missionário Paulo, né? Ele estava preso, mesmo ele preso, né? Ele ainda fazia a obra do Senhor, né? Então, o que eu quero dizer para você, eu anotei essa mensagem porque achei ela muito linda, tremenda, 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 por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que é em você. Então, o que você, aqui o apóstolo Paulo, ele estava aconselhando o Timóteo, né? Que o Timóteo jovem, muito jovem ainda, então ele estava, louvado seja o nome do Senhor, pregando para ele, admoestando ele, estava, vamos dizer assim, aconselhando ele, né? Paulo, pelo jeito aqui, não sei se foi antes da morte dele, e se ele era bem mais velho do que Timóteo, deve ser, né? Porque aqui fala que Timóteo é um jovem. Então, amados, mesmo ele na prisão, mesmo ele ali, mas ele tinha responsabilidade em levar a palavra do Senhor. Aqui ele estava escreveu uma carta para Timóteo, né? Jovem Timóteo, né? Então, né, Timóteo foi instruído pela mãe e pela avó, né? Lloyd e Eunice, né? Uma era mãe e a outra era avó. E ele já era instruído. Então, o que eu quero dizer para você nesta noite, não me importa, né? O que estão se levantando contra você, o importante é que você é escolhido do Senhor. O importante é que o Senhor Jesus, como ele escolheu Paulo, né? Paulo era Saulo, né? Perseguiu os cristãos, depois teve um encontro glorioso com o Senhor Deus e Paulo, né, um dos maiores missionários da Bíblia. Então, amados, aí mesmo ele preso, ele escreveu uma carta, né, para Timóteo. Então, o que eu quero dizer para você, eu não sei qual é a sua estação, qual é o seu tempo, mas eu quero dizer para você, não deixa que nada venha impedir você fazer a obra do Pai, não deixa que nada venha impedir você de servir ao Senhor, de fazer a obra do Senhor. Aqui no versículo 7, Deus nos dá coragem, força e equilíbrio, não medo. Timóteo jovem, né, talvez tímido, precisava ser firme na fé, mesmo em tempos difíceis. Então, amados, aqui Paulo estava encorajando Timóteo. Então, o Senhor está me usando nesta noite, meu amado, minha amada, vocês que estão ao vivo, vocês que estão nas outras plataformas, que irão assistir esta live outro dia, outra hora, o Senhor me enviou aqui para estar te encorajando. Não importa os acontecimentos, não importa as afrontas do adversário, mas o que você precisa, nós precisamos estar alicerçados na rocha, que é Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Paulo encoraja Timóteo a não se envergonhar de Cristo, nem da prisão de Paulo, né? Nem se envergonhar porque Paulo estava preso. Então, muitas das vezes você ouve, não é mesmo? Até fake, palavras aí de algum homem de Deus, algum líder, e você se levanta, você esmurece, você entristece, você sai da presença do Senhor. Aqui Paulo, aleluia, ele está aconselhando Timóteo que não era para envergonhar porque ele estava preso, que Paulo estava preso, que Paulo, mesmo atrás das grades, Paulo estava preso por fazer a obra do Senhor, por pregar a palavra do Senhor, não é? Então, não, o que você estiver ouvindo, né, você precisa de discernimento de espírito. Paulo aqui estava aconselhando Timóteo, não se envergonhe, estou preso porque eu estou aqui encarcerado, não é? Ele estava injustamente, é porque ele estava fazendo a obra do Senhor. Então, louvado seja o nome do Senhor. Paulo encoraja Timóteo a não se envergonhar de Cristo, nem da prisão de Paulo, pois sofrer pelo evangelho é parte do chamado do cristão. Então, amados, aqui no versículo 9, então, aqui no 8, como nós acabamos de dizer, né, Paulo falava com Timóteo, né, que faz parte de nós sofrer por amor a Jesus Cristo, né? Então, o chamado nós cristãos. Então, Paulo estava sofrendo, né? Sem merecer, ele estava na prisão, porque ele estava pregando a palavra. Amém, amado? Irmão José Neves, Deus te abençoa. Paz seja convosco, glória a Deus. Então, versículo 9, diz assim que nós lemos aqui 1 Timóteo 1, do 6 ao 13. Então, nós estamos no versículo 9, diz assim, a salvação é pela fé, é favor imerecido.
não é mesmo? Não por mérito. Deus planejou isto desde antes da criação. Isto reforça a confiança no propósito divino, mesmo diante das dificuldades. Então, amados, louvado seja o nome do Senhor. Isso faz parte da carta que Paulo estava escrevendo para Timóteo, né? Estava ali aconselhando Timóteo, para Timóteo, mesmo ali falando, porque a salvação é pela graça, não por mérito. Deus planejou isso desde antes da criação. Isto reforça a confiança no propósito divino, não é mesmo? Então, a confiança no propósito divino, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias de dificuldade, de luta, de escassez, de enfermidade, de doença, de dor, não é mesmo? Nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a fome, nem a peste, nem a altura, nada nos separará do amor de Deus, porque maior amor teve o Senhor para conosco, não é mesmo? Enviando teu único filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, amados, Paulo estava escrevendo esta carta ao jovem Timóteo e explicando ele a seriosidade, mais ou menos isso. Como é sério, né? Que às vezes minha língua enrola. Como é sério, não é mesmo? Essa é parte de nós servirmos ao Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor Jesus, ele morreu na cruz. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Mas ele foi preparar um lugar para cada um de nós que permanecer firme até aquele grande dia. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o versículo 10 diz assim: Jesus venceu a morte e nos deu a esperança da vida eterna. Aleluia! O Evangelho revela essa verdade, não é como nós acabamos de dizer, não é mesmo? Então, através da morte, Deus amou o mundo de tal maneira, né? Mesmo antes de eu existir, de você existir, da humanidade existir, o Senhor Deus amou a humanidade de uma tal maneira que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eita glória! No versículo 11, Paulo afirma seu chamado para ensinar e anunciar esse evangelho. Olha que coisa mais linda, Paulo ali sofrendo, passando decepções, tristeza, né? Tristeza que eu falo assim, ele estava ali, né, sem merecer, como eu já disse, por o quê? Por anunciar Jesus, por falar do evangelho, por pregar a palavra do Senhor. E ele ainda ali dentro da prisão, ainda escreveu uma carta para Timóteo, animando Timóteo, falando para Timóteo não se envergonhar, aleluia, porque ele estava preso, porque ele estava nos cárceres. Então, amados, não se envergonha de falar de Jesus, não se envergonha de distribuir folhetinho, de fazer live, de ir nas cadeias, na penitenciária, nos hospitais, levar a palavra do Senhor entre a família, os amigos, no seu local de trabalho, na faculdade, na escola, no curso que você faz. Não se envergonha do evangelho, não se envergonha, né, de estar anunciando a palavra do Senhor. No versículo 12, Paulo sofre por causa do evangelho, né? Nós já falamos isso aqui, mas permanece firme, pois confia em Jesus para guardar a sua fé e sua salvação até o fim. Então, o depósito aqui simboliza sua vida e seu ministério entregue a Deus. Então, amados, o que nós temos que fazer é ter fé, confiança, que maior é o nosso Deus. Aleluia. Débora, acende a luz para mim. O João apagou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, é a palavra do Senhor que o Senhor nos diz nesta noite. Não podemos envergonhar do evangelho. Não devemos envergonhar. Vamos anunciar Jesus Cristo. Ide a todo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. O mundo precisa conhecer quem é Jesus. Às vezes você tem amigo do trabalho, amigo na faculdade, amigo no colégio, amigo na escola, amigo no trabalho, na festa, todo lugar que você vai, na família, vizinhos, precisa ouvir de Jesus, precisa ouvir falar de Jesus, né? E muitas das vezes nós ficamos omissos, não abrimos a nossa boca, não é mesmo? Então, amados, aqui Paulo, louvado seja o nome do Senhor, ele estava na prisão, sofrendo por amor ao evangelho. Então, vamos pregar a palavra do Senhor, vamos, aleluia,
Pedindo ao Senhor sabedoria, unção, graça, não é mesmo? Para nós estarmos fazendo a obra do Senhor, como Paulo, né? E os outros aqui que a gente conhece aqui, vários deles, dos apóstolos, né? Fazendo a obra de Deus. Versículo 13 diz assim, Paulo pede que Timóteo siga fielmente os ensinamentos recebidos. Qual o ensinamento? Da palavra do Senhor. Não é? Paulo mesmo foi um mestre, não é? Para ensinar Timóteo. Um dos deles, né? O Timóteo. Então, amados, os ensinamentos recebidos com fé e amor, não só com rigidez, mas com o Espírito de Cristo. Então, louvado seja o nome do Senhor, esta palavra de ânimo, esta palavra de encorajamento, assim como o Senhor Jesus naquela época, né, que em 2 Timóteo 6, né, em diante, o Senhor Jesus, o Paulo estava ali, usado pelo Senhor Deus, pelo Espírito Santo, encorajando Timóteo naquela carta, através daquela carta. Então, nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, 2/5/2025, o Senhor está usando aqui também a minha vida para te encorajar. Você que está nas outras plataformas, o Senhor está te encorajando. Você que está aí ao vivo, não desista da caminhada, não desista. A Bíblia diz que venham sem demora, guarda que tens para que ninguém tome a tua coroa. São tantas as coisas, tantos acontecimentos para fazer nós abater a nossa fé, para fazer nós distanciar do caminho do Senhor, mas a Bíblia diz, tem de bom ânimo. A Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, amados, eu quero dizer para você nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, seja firme e constante, tenha relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Para mim, para você, para nós termos intimidade com o Senhor, nós precisamos ter uma vida de oração, nós precisamos ter relacionamento com Deus, vida de oração, de jejum, ler a Bíblia todos os dias. Depois você examina as Escrituras, né? Então nós precisamos dessa comunhão com Deus. Então sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que nós somos bem-aventurados, não é mesmo? Que nós cremos no que nós não vimos. Mas o que Hebreus diz? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, daquilo que nós não vimos. Nós sentimos a presença de Deus, nós sabemos que Deus é real, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, nós sabemos que o Senhor nos ama e nos amou de uma tal maneira. Mais uma vez eu gosto de falar isso, que Ele viu o seu único Filho Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão Leandro, boa noite, paz seja convosco, Deus te abençoe. Então, amados, o Senhor Jesus usou Paulo para encorajar Timóteo, e o Senhor me usou nesta noite também para te encorajar. Você que está ao vivo, você nas outras plataformas, não abandone a sua cruz, não corte um pedaço da sua cruz, porque Jesus está voltando. Vamos ser como aquelas 5 virgens prudentes. Não deixa a sua lamparina apagar, não deixa o azeite faltar na sua lamparina. Para isso nós precisamos ter intimidade com o Senhor, relacionamento com o Senhor Deus. Amém, meus amados? Essa palavra de fé para os nossos corações nesta noite. Seja firme e constante na obra do Senhor. Faz a obra do Senhor. Às vezes você acha, está difícil, mas começa a andar. Você vai ver que do seu lado tem alguém aí com câncer, passando por dificuldades bem pior do que a sua. Vamos fazer a obra do Senhor. Vamos trabalhar para o Senhor enquanto é dia. Amém, mas lembra de Paulo? Paulo estava preso justamente. Estava ali, escrevendo a carta para Timóteo para estar ali encorajando Timóteo. E que o Senhor também venha te dar graça, te dar vitória, e que você se sente vocês que estão ao vivo, vocês das outras plataformas, e também se sinta, né, encorajados a permanecer firmes na presença do Senhor e sabendo que o Senhor diz assim, quer ver? Eu queria ler aqui, lá no louvado seja o nome do Senhor Jesus, João 14, né? João 14, 1 diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, né, Jesus Cristo? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eita glória! Se assim não fora, eu não teria dito, vou
pois vou preparar-vos lugar. Amém, amados? Então sabemos que o Senhor, Ele foi preparar um lugar para mim e para você, que permanecer firme até aquele grande dia. Eita glória! Aleluias! Vamos orar, amém, amados? Glorioso, maravilhoso, Pai, nessa noite nós te louvamos, nós te bendizemos, te rendemos graça, gratidão, Senhor, ó Pai, pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas, pelos livramentos, Pai, muito obrigado pela provisão, pela providência divina, Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, dando o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, mas no terceiro dia Ele ressuscitou, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Pai, eu peço ao Senhor que nos ajude, nos sustenta, nos fortalece. Pai, não permita que nós olhemos para a esquerda nem para a direita, nem olhar para trás, mas olhamos somente para o Senhor. Pai querido, Pai amado, estenda tuas mãos de poder sobre as nossas vidas, e onde estiver chegando esta live, que a bênção do Senhor que enriquece não acrescenta dores, e seja sobre cada lar, sobre cada vida, sobre cada coração, que a graça do Senhor esteja sobre cada vida. Meu Deus, essas vidas que se encontram até mesmo angustiada, triste, abatida, meu Deus, com emocional abalado, meu Deus, que o Senhor venha sustentar. Deus de poder, anima eles, desperta elas, Pai, vidas que estão aí, meu Deus, será que vai demorar? Está demorando? Será que já passou meu tempo? Será que já cumpriu a promessa na minha... Não, meu amado, não passou ainda não passou, ainda dá tempo, você vai cantar o hino da vitória, o efatá de Deus, as bênçãos do Senhor virá sobre a minha, sobre a sua, sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem te prometeu a vitória não foi A, não foi B, não foi C, foi o Senhor Jesus Cristo. Por isso, Pai, alcança cada vida nesta noite, encoraja, Pai, ânimo, dá injeção de ânimo, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada adolescente, dá uma injeção de ânimo, Pai, cada vida, Pai, para, Senhor amado, continuar firmes à presença do Senhor até aquele grande dia. Ó Deus amado, Deus poderoso, porque a tua palavra nos afirma dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Pai, nós oramos, ó Pai. Abençoa de maneira poderosa os motoristas, abençoa todos os trabalhadores que estão trabalhando, Pai, honestamente, para levar o pão de cada dia para casa, que o Senhor nos abençoa, dá o livramento, Pai querido, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pai, guarda nós, a nossa família, a nossa parentela, os nossos pertences, Pai, o nosso lar, como a menina dos olhos, Pai, que nós sejamos, ó Pai, guardados e protegidos pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Marca para a nossa casa, o nosso portão, meu Deus, com marcas do teu sangue, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Maravilha, maravilha. Deus está presente. Aleluia. Posso sentir a presença real do Senhor Jesus. Amém, amados. Respira fundo aí, ó. Eu sou amada do Pai. Respira fundo aí, irmão, ó. Eu sou amado do Pai. Ei, você é amada, amado do Pai. Às vezes você está passando, né, alguma situação, alguma estação difícil, mas saiba que o Senhor, Ele te carrega no colo. O Senhor te ama. Não acha que não é que o Senhor esqueceu de você, não. Você às vezes está passando por uma luta, por uma prova, é porque vem coisa boa chegando. Está vindo uma bênção grande para mim, para você. Então você não está sendo provado à toa, não. Você está sendo provado para ser aprovado por Deus e receber o seu milagre, receber a sua vitória. O que você precisa é colocar a sua fé em prática e confiar no Senhor, que vai chegar a sua hora de você cantar o hino da vitória e testemunhar a sua vitória em nome de Jesus. Amém, amados? Coloca a mão aí na posição de receber e receba o seu milagre, a sua vitória, a sua bênção, através da bênção sacerdotal, em nome de Jesus. A confirmação que a bênção você já recebeu através da mensagem. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o rosto e te dê a paz. Amém, amados? Ó, em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, nos faz repousar em segurança. Amém, ó. Um beijo no seu coração, que o Senhor vos abençoa em nome de Jesus. Amém, Bianca? Paz seja convosco, Deus te abençoa, aleluia. Que terminar aqui, aí você volta lá, Bianca, para você receber a fatia completa da sua bênção. Amém, amado? Ó,
Deus os abençoa em nome de Jesus.